Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro O que é o Espiritismo. Nós estamos estudando o livro de Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Hoje é o terceiro diálogo, o Padre. Nós vamos dar início. Antes de nós irmos para o vídeo de hoje, vou pedindo para vocês se inscreverem aqui no canal, ativar o sininho para receber todas as notificações quando tiver vídeo novo e deixar aquele like para estar ajudando o canal a trazer mais conteúdos assim para vocês. Vamos para o vídeo. Terceiro diálogo, o Padre. Um abade. Permite-me, Senhor, dirigir-vos a meu turno algumas questões? Allan Kardec. De bom grado, Senhor, mas antes de responder-vos, creio ser útil fazer-vos conhecer o terreno sobre o qual tenciono me colocar convosco. Primeiramente, devo declarar-vos que não procurarei de nenhum modo converter-vos a nossas ideias. Se desejais conhecê-las detalhadamente, as encontrareis nos livros onde elas estão expostas. Lá podereis estudá-las com vagar e estareis livre para aceitá-las ou rejeitá-las. O Espiritismo tem por objetivo combater a incredulidade e suas funestas consequências, dando provas patentes da existência da alma e da vida futura. Ele se dirige, pois, àqueles que não creem em nada ou que duvidam, e o número deles é grande. Como o sabeis? Aqueles que têm uma fé religiosa e aos quais essa fé basta, dele não tem necessidade. Àquele que diz, eu creio na autoridade da Igreja e me atenho ao que ela ensina, sem nada procurar além dela, o Espiritismo responde que ele não se impõe a ninguém e não vem forçar nenhuma convicção. A liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar, que é um dos atributos do homem. O Espiritismo estaria em contradição com seus princípios de caridade e de tolerância se ele não a respeitasse. Aos seus olhos, toda crença, quando sincera e não conduz o seu próximo ao erro, é respeitável, mesmo que ela fosse errônea. Se alguém tiver sua consciência empenhada em crer, por exemplo, que é o sol que gira, nós lhe diremos, crede se isso vos satisfaz, porque não impedirá a terra de girar. Mas da mesma forma que não procuramos violentar vossa consciência, não procurai violentar a dos outros. Se de uma crença inocente em si mesma fazeis um instrumento de perseguição, ela torna-se nociva e pode ser combatida. Tal é, senhor abade, a linha de conduta que tive com os ministros de diversos cultos que a mim se dirigiram, quando me questionaram sobre alguns pontos da doutrina. Lhes dei as explicações necessárias, abstendo-me de discutir certos dogmas com os quais o Espiritismo não tem preocupações, cada um estando livre em sua apreciação, mas jamais fui procurá-los no desejo de abalar sua fé mediante uma pressão qualquer. Aquele que vem a nós como um irmão, como tal o acolhemos, aquele que nos recusa, nós o deixamos em paz. É o conselho que não cesso de dar aos espíritas, porque nunca provei aqueles que se atribuem a missão de converter o clero. Sempre lhes disse, semeai no campo dos incrédulos, porque lá está uma ampla colheita a fazer. O Espiritismo não se impõe, porque, como eu o disse, ele respeita a liberdade de consciência e sabe que toda crença imposta é superficial e não dá senão as aparências da fé, mas não a fé sincera. Ele expõe seus princípios aos olhos de todos, de maneira a que cada um possa formar
sua opinião com conhecimento de causa. Aqueles que o aceitam, padres ou laicos, o fazem livremente e porque os acham racionais, mas não nos zangamos de nenhum modo com aqueles que não são da nossa opinião. Se hoje há luta entre a Igreja e o Espiritismo, temos a consciência tranquila de não tê-la provocado. O padre: se a Igreja, vendo surgir uma nova doutrina, nela encontra princípios que, no seu entender, crê dever condenar, contestai-lhe o direito de discuti-los e de combatê-los, de precaver seus fiéis contra aquilo que ela considera um erro? Allan Kardec: de forma alguma contestamos um direito que reclamamos para nós mesmos. Se ela tivesse se contido nos limites da discussão, nada de melhor. Mas lede a maioria dos escritos emanados dos seus membros ou publicados em nome da religião, os sermões que pregaram, e aí vereis a injúria e a calúnia extravasar de todas as partes, e os princípios da doutrina sempre indigna e maldosamente deturpados. Não se tem ouvido do alto do púlpito seus partidários serem qualificados de inimigos da sociedade e da ordem pública? Aqueles que ela reconduziu para a fé, anatematizados e rejeitados pela Igreja, pela razão que ela entende melhor ser incrédulo que crê em Deus e na alma através do Espiritismo, não se afligiram por não haver para os espíritas as fogueiras da Inquisição? Em certas localidades, não os apontar a repreensão dos seus concidadãos, chegando a fazê-los perseguir e injuriar nas ruas? Não se impôs a todos os fiéis fugirem deles como de pestilentos, desviando os serviçais de entrarem ao seu serviço? As mulheres não foram solicitadas a separarem-se de seus maridos e os maridos de suas mulheres por causa do espiritismo? Não se fez perder seus lugares nos empregos, retirando aos operários o pão do trabalho e aos necessitados o pão da caridade porque eram espíritas? Não foram despedidos de certos asilos até os cegos, porque não quiseram abjurar sua crença? Dizei-me, senhor abade, está aí a discussão real? Os espíritas opuseram a injúria pela injúria, o mal pelo mal? Não. A tudo opuseram a calma e a moderação. A consciência pública já lhes rendeu a justiça de que eles não foram os agressores. O padre: todo homem sensato deplora esses excessos, mas a Igreja não poderia ser responsável pelo abuso cometido por alguns de seus membros pouco esclarecidos. Allan Kardec: concordo com isso, mas esses membros pouco esclarecidos são os príncipes da Igreja? Vede a pastoral do bispo de Argel e de alguns outros. Não foi um bispo que ordenou o auto de fé de Barcelona? A superior autoridade eclesiástica não tem todo o poder sobre os seus subordinados? Se, pois, ela tolera sermões indignos no púlpito evangélico, se favorece a publicação de escritos injuriosos e difamatórios contra uma classe de cidadãos, se não se opõe às perseguições exercidas em nome da religião, é porque ela os aprova. Em resumo, a Igreja, repelindo sistematicamente os espíritas que voltavam para ela, forçou-os a retrocederem, pela natureza e violência de seus ataques. Ela alargou a discussão e a conduziu para um terreno novo. O Espiritismo não era senão uma simples doutrina filosófica, e foi ela mesma que o engrandeceu, apresentando-o como um inimigo terrível. Enfim, foi ela que o proclamou como uma nova religião. Foi uma imperícia, mas a paixão não raciocina. Um livre pensador: tendes proclamado a toda hora
a liberdade de pensamento e de consciência, e declarado que toda crença sincera é respeitável. O materialismo é uma crença como qualquer outra. Por que não gozaria ele da liberdade que concedeis a todas as outras? Allan Kardec. Cada um é seguramente livre para crer no que lhe agrada ou para não crer em nada. E não desculparíamos mais uma perseguição contra aquele que crê no nada depois da morte, que contra um cismático de uma religião qualquer. Combatendo o materialismo, nós atacamos não os indivíduos, mas uma doutrina, que se é inofensiva para a sociedade quando se encerra no foro íntimo da consciência de pessoas esclarecidas, é uma calamidade social se ela se generaliza. A crença de que tudo termina para o homem depois da morte, que toda solidariedade cessa com a vida, o conduz a considerar o sacrifício do bem-estar presente em proveito de outro como uma intrugice. Daí a máxima: cada um por si durante a vida, uma vez que nada há além dela. A caridade, a fraternidade, a moral, em uma palavra, não tem nenhuma base, nenhuma razão de ser. Por que se mortificar, se reprimir, se privar hoje, quando amanhã, talvez, não existiremos mais? A negação do futuro, a simples dúvida sobre a vida futura, são as maiores estimulantes do egoísmo, fonte da maioria dos males da humanidade. É preciso uma virtude bem grande para se deter sobre a inclinação do vício e do crime, sem outro freio além da força da vontade. O respeito humano pode conter o homem do mundo, mas não aquele para o qual o temor da opinião pública é nulo. A crença na vida futura, mostrando a perpetuidade das relações entre os homens, estabelece entre eles uma solidariedade que não termina no túmulo. Ela muda, assim, o curso das ideias. Se essa crença fosse apenas um espantalho, seria temporária, mas como sua realidade é um fato adquirido pela experiência, ela está no dever de a propagar e de combater a crença contrária no interesse mesmo da ordem social. É isso que faz o Espiritismo, e com sucesso, porque dá as provas, e porque, em definitivo, o homem prefere ter a certeza de viver feliz em um mundo melhor, como compensação às misérias deste mundo, do que crer estar morto para sempre. O pensamento de se ver aniquilado para sempre, de crer os filhos e os seres que nos são caros, perdidos sem retorno, sorri a um bem pequeno número. Crede-me, por isso, os ataques dirigidos contra o Espiritismo, em nome da incredulidade, têm tão pouco sucesso, e não o abalaram um instante. Esse foi nosso estudo de hoje, continuamos no próximo vídeo. Que assim seja.